Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Seja bem-vindo ao nosso Café com Deus. Gratidão a Deus por mais esse dia, nessa quinta-feira, dia 5/6/2025, onde vamos continuar aqui as narrativas do apóstolo Lucas. E nesse texto, em especial, nós encontramos pelo Espírito Santo a quem tem direcionado esse entendimento a nós, alguns pontos extremamente relevantes para quem segue a Jesus, para quem entende o seu destino final e como lidar com pessoas que andam com você, mesmo sabendo aonde você deve chegar, e como lidar com aquelas pessoas que querem impedir você de chegar, sabendo que aonde você chegar, você estará cumprindo, realizando, consumando o propósito e a vontade de Deus na tua vida. Vamos ler, estamos orando, intercedendo pela tua vida, pela tua família. E vamos deixar aqui o Espírito Santo venha nos trazer a revelação dessa palavra, ao qual é um ato exclusivo da soberania dele, do Espírito Santo, a fazer isso, delegada pelo Pai. Então vamos ler. Lucas, nós estamos aí no capítulo 9, um capítulo bastante grande, com muitos recursos. Lucas 9, versículo 51 ao 56. Diz assim a palavra de Deus, nesta manhã, nesse Café com Deus. E ocorreu que, ao cumprir os dias em que seria elevado aos céus, você vai perceber na narrativa de Lucas o ponto de vista que o Espírito Santo dá a ele desse fato. E ocorreu que, ao cumprir os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante, não foi em palavras. Olha, você vai entender pelo Espírito Santo, com certeza, o porquê da revolta do povo dessa aldeia de não querer contribuir em favor a Jesus e aos discípulos, exatamente por esse detalhe que eles perceberam. Mas aqueles que caminhavam com Jesus, que eram os seus discípulos, os escolhidos, não conseguiram ter essa percepção. Aí você vai entender o porquê. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos atrai cada dia. Cada dia há um desejo maior, há um anseio maior, que nós buscarmos conhecer mais profundamente o que aqui está escrito. Eu acho maravilhoso essa expressão, muito significativa,
de revelação por meio dessa palavra que o Espírito Santo nos traz, através da narrativa do apóstolo Lucas. Começando o versículo ainda primeiro. E ocorreu que, vírgula, ao cumprir os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante. Foi através do semblante. A firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Ponto. Versículo 52. E, vírgula, por isso, vírgula, enviou mensageiro à sua frente. Ponto. Indo eles, vírgula, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhes preparar a pousada. Contudo, vírgula, o povo daquela aldeia não o receberam por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. 54. Diante de tal situação, vírgula, os discípulos Tiago e João, vírgula, propuseram, abre aspas, Senhor, vírgula, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Ponto de interrogação, fecha aspas. Mas Jesus, vírgula, mirando-os, vírgula, ademostrou-lhes severamente, Como nós temos sempre enxergado aqui pelo Espírito Santo, que Jesus estava sempre corrigindo. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de corrigir alguém quando essa pessoa tinha uma atitude errada diante dele. Então, não fica admirado quando o Espírito Santo está sempre te corrigindo. Deve se sentir privilegiado, porque demonstra um bem maior que ele tem pela sua vida. Mas Jesus, mirando-os, ou seja, olhou para eles, diretamente a eles, demonstrou-lhes severamente, abre aspas. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Ora, vírgula, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, vírgula, mas sim para salvá-los. Ponto de afirmação. Jesus está corrigindo os discípulos. E assim, vírgula, rumaram para um outro povoado. Então mostra que Jerusalém estava bem distante. Vamos orar, pedir o Espírito Santo de Deus, porque é uma palavra riquíssima. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não assombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Rendemos graça por essa oportunidade de estarmos aqui realizando mais um café contigo. Diante da tua presença, mediante a tua graça e da direção do teu Espírito Santo a quem o Senhor nos outorgou, e pedimos nesta hora. Abra o nosso entendimento, traz-nos a revelação, Espírito Santo, para que sejamos edificados, corrigidos e consolidados em nossa fé e caminhada até o nosso destino, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pois muito bem, amados, nós
ficamos maravilhados. Ao ler essa palavra, a gente percebe exatamente não só as dificuldades que são levantadas por outras pessoas que não andam conosco, que não creem em Deus da maneira como nós cremos e servimos, mas vivem uma vida aleatória. Como nós percebemos o quanto Jesus, ele preferiu fazer com que o povo daquela aldeia entendesse os sinais do seu semblante, e não só do seu semblante, mas a manifestação firme da resolução dele ir a Jerusalém. Ou seja, ele estava indo com um propósito, com um objetivo final do seu mandato. Ou seja, estava indo para a cruz. Mas ele não concede esse discernimento facial dele, da expressão facial dele, que é para isso que ele estava indo. Ele não concede aos discípulos essa percepção, porque ele queria corrigir os discípulos em outra área da vida deles, antes que ele chegasse a Jerusalém. Isso é algo extraordinário. Porque Jesus coloca como um objetivo maior e principal na vida dos seus discípulos, nesse exato momento, nesse episódio que o apóstolo Lucas nos traz na narrativa, nos coloca e que é mais importante nesse momento para eles serem corrigidos naquilo que eles precisavam ser corrigidos naquela hora, do que eles saberem o propósito pelo qual ele estava indo para Jerusalém. Louvado seja Deus. Aqui diz que e ocorreu o quê? Ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus. Chegou um momento. Jesus sabia que estava nos seus dias finais de ir para Jerusalém. Aí você pergunta, mas ele não teve em Jerusalém? Teve muitas vezes em Jerusalém. Mas só que a palavra está dizendo aqui que eram os dias finais de ele cumprir. E ocorreu que ao se cumprir os dias em que seria elevado aos céus, não era só ir a Jerusalém. Não era questão de estar em Jerusalém. Ele teve várias vezes em Jerusalém. Mas essa jornada dele, ao passar por essa aldeia dos samaritanos, ele traz aqui essas duas lições impactantes, relevantes, não somente para aqueles que não concordariam de forma nenhuma porque estava sendo influenciado pelo maligno, mas Jesus dá a eles a percepção, o porquê que ele está indo a Jerusalém, mas não dá aos seus discípulos o entendimento de que ele estava indo para subir aos céus. Porque havia algo muito mais relevante a ser corrigido na vida dos seus discípulos, de que eles saberem que ele estava fazendo a viagem para subir aos céus. Então, antes
de eu chegar ao meu destino, de chegar aos céus, eu tenho que entender que pessoas que não concordam com essa minha jornada, com essa tua jornada de cristão, aí você vai entender porque às vezes é familiar, é parente, é amigos, é pessoas desconhecidas. Elas fecham as portas para ti. Elas buscam criar barreiras na tua vida, barreiras pessoais, humanas. Porque no caso aqui era barreira humanas, pessoais. Porque elas sabem, porque Satanás entende e age através dessas pessoas e faz elas entender por meio apenas do teu semblante e da firmeza da tua resolução de chegar aos céus. Satanás faz com que essas pessoas elas não te acolham. Aí você fica muitas vezes igual a esses discípulos. Fica indignado, se revolta, quer que Deus destrua essas pessoas, quer que Deus mate essas pessoas, quer que Deus castigue essas pessoas. Mas não tem lição maior do que essa de sermos corrigidos primeiro antes de nós subirmos aos céus. Não há resolução mais importante na nossa vida como seguidor de Jesus do que primeiramente sermos corrigidos antes que nós tenhamos a percepção que estamos chegando aos nossos dias finais aqui nessa terra para subirmos aos céus. Jesus sabia que aquela caminhada dele era a caminhada em que iria levar ele aos céus. Seus discípulos não sabiam. Aí o que Jesus faz? Jesus conhece o íntimo do coração deles, os anseios do coração deles. Eles ainda estão agindo pela natureza humana, pelo apego. Eles ainda não estão cientes do destino, da vocação, do legado de Deus na vida deles, porque não chegou o tempo deles entender. Então, Jesus está trabalhando. Jesus vai trabalhando na vida deles, fazendo eles passar por experiências que venham fazer emergir deles essa necessidade de serem corrigidos e mudado a maneira deles de pensar e ser a respeito das outras pessoas, porque isso seria extremamente relevante para depois que Jesus subisse aos céus, eles darem continuidade a essa grandiosa obra de Deus, de nos trazer o conhecimento da salvação por Jesus Cristo, por intermédio dessas narrativas desses apóstolos. Muito bem, a palavra diz aqui: e ocorreu que, ao se cumprir os dias em que ele seria levado ao céu. Jesus sabia que estava cumprindo, estava nos seus últimos dias de ir ao céu. Então o que ele faz? Diz aqui que Jesus manifestou. Ele chega diante da aldeia dos samaritanos. Jesus já sabia que os samaritanos não eram um povo ligado aos judeus. Eles não apreciavam os judeus. Havia ali indiferenças na vida deles
por pensarem de maneira errada, tinham ideologias diferentes umas da outra a respeito de Deus, aonde adorar a Deus, como servir a Deus. E era um povo que não gostava e não se comunicava um com os outros. Aí Jesus vai exatamente diante desse povo. Porque Jesus não está preocupado com a reação daquele povo. Porque a reação daquele povo, Jesus já sabia. E não iria interferir, nem iria acrescentar nada de valor à vida dos seus discípulos. Mas a reação dos seus discípulos, diante de tal fato, diante de tal reação dos samaritanos daquela aldeia, ao pedido dos discípulos, porque Jesus fez um pedido a eles, que Jesus sabia que esse pedido seria negado pelos samaritanos. Mas era exatamente para fazer com que os discípulos chegassem para Jesus e trazesse à tona, emergisse do seu interior, como eles viam aqueles samaritanos. É algo maravilhoso, porque aí Jesus, diz aqui a palavra, ainda no versículo 51, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Ele manifestou em seu semblante. Mas cadê algum desses discípulos que tiveram essa percepção? Nenhum deles. Eles sabiam que estava indo com Jesus para lá, mas não tinha noção do destino, de que ele estava indo para lá, porque é lá que ele subiria, de lá ele subiria aos céus. Porque o apóstolo Lucas, ele traz essa narrativa e esse detalhe ao qual Jesus colocou. E ocorreu que, ao se cumprir os dias em que ele seria elevado aos céus. Então, quando Lucas vai trazer a narrativa e ele vai atrás dos testemunhos desse fato, aí ele percebe que Jesus tomou aquela decisão porque ele estava sabendo que ele estava nos seus dias de subir aos céus, e para isso precisava chegar em Jerusalém. Porque era lá em Jerusalém que estaria a escada para ele subir aos céus, que era aquela cruz. E ele mostra por meio do semblante, não em palavras, por meio do semblante, a firme resolução de ir a Jerusalém. Mas o porquê não foi dita aos seus discípulos. Mas o povo da aldeia percebeu isso. Porque era quem Jesus queria que percebesse. Exatamente para que manifestasse, eles daquela aldeia manifestassem contrariamente a pousada de Jesus naquela aldeia. O inimigo, quando ele percebe o seu destino de ir aos céus, ele vai levantar pessoas. Jesus disse que os nossos piores inimigos é o da família. E quantos da família cristã, e até mesmo de sangue, não levantam barreiras contra a tua vida, contra o seu legado, contra o seu destino, a sua firme resolução de chegar aos céus por meio do sacrifício de Jesus que chegou, que realizou lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas aqueles que não estão nesse mesmo propósito, nesse mesmo desígnio, elas vão se levantar contra. O inimigo vai usar elas como barreira. Aí vai dizer para você que não. Que você não deve ir para a igreja. Vai proibir. Tem muitos
esposo que proíbe a mulher de ir, tem muitos pais que proíbem os filhos de ir. Por quê? Porque há aquela pessoa que vai, ela vai porque ela sabe que é o caminho certo para se chegar à cruz. Porque chegando à cruz, você encontra a escada para os céus, que é Jesus Cristo, que te levará aos céus. Aí diz assim, e vírgula, foi por isso, pela a manifestação do sebrante, dessa firme resolução de ir a Jerusalém, ou seja, com o destino de chegar em Jerusalém para subir aos céus. Você primeiro tem que chegar a Jerusalém, encontrar em Jerusalém a cruz, para por meio dessa cruz, de quem morreu nela, levar você aos céus. Por esse motivo, por essa razão, Jesus enviou mensageiro à sua frente, enviou seus discípulos na frente dele, para aquela aldeia. Indo eles, chegaram a um povoado samaritano a fim de preparar a pousada. Estava já para anoitecer. Mas aí Jesus está trabalhando em favor dos seus discípulos. Ele manifesta por meio do seu semblante que ele está indo a Jerusalém porque está cumprindo os dias que ele seria levado aos céus, e está demonstrando pelo seu semblante essa firme resolução de que ele tem que chegar lá. Então eu tenho que ter essa convicção. Não importa quantos ou quando alguém vai nos querer impedir a nossa jornada, a nossa caminhada. Eu tenho que encontrar uma outra saída e eu não posso ver essas pessoas como se elas não fossem humanas. Por mais que elas estejam contrárias ao desígnio de Deus na minha vida, ao desígnio de Deus na tua vida, ao propósito pelo qual você está caminhando. A cruz, você precisa chegar à cruz. Chegando à cruz, você vai encontrar, embora ela esteja vazia hoje, mas espiritualmente, você vai encontrar o conhecimento de quem morreu nela, é o único que pode te levar ao céu. É a escada que pode te levar aos céus. É aquele que morreu na cruz, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegando a um povoado samaritano a fim de lhe preparar a pousada, contudo, o povo daquela aldeia não recebeu, por notar que ele estava priorizando, indo a caminho de Jerusalém. Prioritariamente a caminho de Jerusalém. Eles perceberam o desígnio, mas como um povo que não tinha intimidade com os judeus, com Jesus, com os hebreus, com os judeus, com Jesus, como é que eles conseguiram perceber isso, ter essa percepção? Porque Jesus deu essa percepção para que eles reagissem daquela forma, porque eles já tinham essa reação dentro deles. Isso já estava dentro deles. O inimigo apenas expôs. Porque Jesus já sabia que isso iria acontecer. Porque senão Jesus teria ido junto com eles. Mas a lição que Jesus queria dar não era o povo da aldeia que rejeitou a pousada deles naquela noite ali. Não. Jesus não estava preocupado com a rejeição
Jesus não está preocupado com rejeição nenhuma. Nós não temos que nos preocupar com rejeição de quem que seja. Nós temos que estarmos ligados ao destino que nos foi delegado, nos proporcionado por Deus para chegarmos à presença celestial dele, a uma vida eterna com ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Aí os discípulos chegaram na aldeia, pediram pousada e foram recusados. Não foram aceitos. Qual foi a reação dos discípulos? Ficaram indignados, revoltados contra aquele povo, não sabendo eles que era exatamente o que Jesus queria que eles botassem para fora, que estava dentro deles, que precisava ser corrigido. Para que antes que Jesus chegasse a Jerusalém e subisse ao céu, através daquela escada chamada cruz do Calvário, eles já tivessem sido corrigidos. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, foi devido à rejeição, o não. Você se preocupa quando uma outra pessoa que não entende o teu desígnio, que não entende o teu caminhar, a tua jornada aos céus, ela diz não para você? Ela deixa de estender a mão para você? Você fica indignado, revoltado com ela? Não. Jesus dá uma lição que não é esse o nosso comportamento. Porque quando agimos desta maneira, é porque nós não sabemos qual o Espírito que habita em nós. E eu preciso saber, como cristão, como seguidor de Jesus, prioritariamente, qual o Espírito que está habitando em mim. E o Espírito que está habitando em mim é o Espírito Santo que foi delegado por Deus para a minha vida. Foi ortogado por Ele na minha vida. E quando eu tenho esse entendimento, eu vou agir totalmente diferente do que esses discípulos agiram. E por isso precisaram serem corrigidos. Diante de tal situação, vírgula, os discípulos, Tiago e João, foram os dois que se manifestaram, propuseram, olha lá, eles propuseram a Jesus. A Jesus permitir que eles orassem ao Pai e o Pai fizesse descer fogo do céu e matasse todo mundo da aldeia. Porque Jesus, eles não entendiam, mas Jesus deu ao povo da aldeia a percepção por meio do semblante dele e da firmeza e resolução de ir a Jerusalém. Eles estiveram lá, sem que Jesus nem chegasse lá. Mas o inimigo percebeu. O inimigo percebeu. Pelo semblante de Jesus, pela reação do semblante, olha, Jesus manifestou em seu semblante. Por que ele manifestou em seu semblante a resolução firme de ir a Jerusalém? Você tem essa resolução, essa determinação firme na tua vida de chegar a Jerusalém? Ah, pastor, por que eu tenho que chegar a Jerusalém? Eu tenho que pegar um avião e ir a Jerusalém? Não. Você tem que chegar a Jerusalém e em Jerusalém você tem que ir à cruz. E lá na cruz do Calvário, a cruz que Jesus Cristo morreu, você vai saber que Ele é a escada para te levar aos céus. Aí você vai entender todo o propósito de Deus
de tudo que ocorreu na tua vida, que ela tinha esse objetivo prioritário sempre na tua vida, delegada por Deus, de você chegar lá. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João, propuseram, abre aspas, Senhor, chega para Jesus e diz, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Olha como eles tinham convicção de que se eles orassem, Deus iria fazer descer fogo dos céus. Jesus está deixando eles pôr para fora o que precisa ser corrigido dentro deles, a maneira deles pensar, de reagir em direção àquelas pessoas que nos diz não, que não entende o nosso desígnio, o nosso propósito, o nosso caminhar dos nossos dias aos céus. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Um outro discípulo, um outro apóstolo, ele fala até que eles usaram até a referência de Elias. Assim como Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu lá aqueles 400 profetas de Baal, o Senhor quer que nós oremos também assim e desça fogo do céu e consuma todo mundo dessa aldeia? Ou seja, sejam aniquilados? Ponto de interrogação, fecha aspas. Aí Jesus, mas Jesus vivo. A decisão de Jesus, mas Jesus vivo. Mirando-os, chamou a atenção deles para ele. Como se Jesus dissesse assim, vem cá, todos vocês. Vamos ter uma conversa aqui, séria, particular, para vocês entenderem. Vocês não conseguiram decifrar a reação do meu semblante? A minha manifestação pelo meu semblante de o porquê que eu estou indo a Jerusalém? Mas eles lá da aldeia perceberam e eles são contrários, que estão do lado errado, mas vocês estão do meu lado. Então, vem aqui que eu vou conversar com vocês. Mirando os olhos nele, mirando neles, ademostrou-lhes severamente. 2 pontos. Jesus falou severamente com eles. Quando você fala severamente com o teu filho, dá para você imaginar como foi que Jesus falou severamente com os seus discípulos? Severamente, 2 pontos, abre aspas. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois. Vocês não sabem nem quem são. Não sabem nem que espírito vocês são. Ponto de interrogação. Não sabeis vós de que espécie de espírito vocês sois? Vocês não aprenderam ainda. Não souberam discernir ainda. Isso ele estava lhes investindo severamente. Ora, o Filho do Homem, está referindo a ele, Jesus. O Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos. Jesus não veio para destruir a vida de ninguém. E nós não devemos deixar ser criado, alimentado, esse sentimento ou essas emoções facciosas de querer o mal a quem não entende o desígnio de Deus na nossa vida. A nossa caminhada a Jerusalém, a cruz do Calvário, a encontrar na cruz do Calvário a escada que nos leva aos céus, que é Jesus. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Vocês não entendem isso? Não entendem que eu não vim para destruir eles? Só porque eles não nos aceitam?
Só porque eles não estão de acordo com o objetivo da nossa vida, o legado da nossa vida, a missão, a nossa jornada de caminhada de fé, só porque eles não estão de acordo, não estende a mão para nós, não dá uma pousada, um lugar para passarmos a noite e dormir, só porque eles não estendem a mão, só porque eles não fazem nada por nós vamos querer destruí-los? Até mencionamos isso na última live a respeito de Moisés, mas eu não cheguei a complementar. Houve um momento na jornada no deserto, o povo estava se rebelando contra Deus e Moisés subiu no monte para falar com Deus e conversando com Deus, Deus vai lá e diz assim para Moisés: tá aí, Moisés, esse povo é teu, não é mais meu não. Estou te entregando nas tuas mãos, esse povo. Povo rebelde, povo desobediente. Para que eu vou querer esse povo para mim? Aí qual foi a reação de Moisés? Disse: Senhor, o que vão pensar os nossos inimigos? O que vão pensar o povo do Egito? Que tu tirou esse povo de lá e abandonou eles aqui para morrerem aqui? Como em outras palavras, Moisés estivesse dizendo para Deus: e a tua promessa? Que tu me fez lá naquele deserto, quando tu se manifestou, o Senhor se manifestou naquela sarça ardente e falou comigo. É como se Moisés estivesse, em outras palavras, falando exatamente isso para Deus. Aí você sabe o que aconteceu? Aí Deus disse para Moisés: tá bom, Moisés, me dá de volta esse povo. Isso que é extraordinário. Quando você sabe que tipo de espírito habita em você, que tipo de espírito você é. Você é de Deus ou não é de Deus? Suas reações diante das adversidades, das perseguições, das rejeições, da falta de que alguém estenda a mão para você, de olhar com indiferença para a tua vida, são essas tuas reações que vão definir, que vão trazer a esclareza de que se você é filho de Deus ou não, pertence a Deus ou não. Porque se você não sabe o espírito a quem você é, como você vai poder entender as razões de tanta força contrária, de tanta pessoa querer tanto o teu mal, querer tanto que você não tenha sucesso, querer tanto que você não chegue àquela cruz de Jesus, que ele morreu? Porque Paulo disse que nós morremos com ele naquela cruz. Então eu preciso chegar em Jerusalém, eu preciso chegar àquela cruz, eu preciso morrer junto com aquele que morreu por mim naquela cruz, para que eu tenha também o mesmo privilégio de ser ressuscitado junto com ele, porque é assim que o apóstolo Paulo nos afirma em uma de suas cartas. Precisamos entender os momentos específicos, exclusivos, de valores espirituais que Deus nos concede a graça de entender o agir dele a nosso favor, para nos impedir de que se criando dentro de nós uma revolta desnecessária, um ódio desnecessário, uma ideologia desnecessária.
contra quem quer que seja, só porque a pessoa não está querendo que nós cheguemos ao nosso destino, que foi nos direcionado por Jesus Cristo e está sendo cuidado pelo Espírito Santo quando você sabe que você pertence, o Espírito que você é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Precisamos entender isso. Deixa nós trazermos um outro fato muito interessante que ocorreu com Jacó. Quando Jacó fugiu da casa dos pais, porque seu irmão queria matar ele, e aí sua mãe disse para ele, olha, vai, corre, saiu com a roupa do corpo, porque teu irmão está vindo aí, ele já está sabendo que você recebeu a bênção no lugar dele, da primogenitura, e se ele te pegar, ele te mata. Então corre. Às vezes nós precisamos nos afastar daqueles que querem nos matar. Até que chegue o dia de Deus tratar com eles e o coração deles serem quebrantados e nos aceite como irmão. E aceite o legado de Deus. Foi o que os irmãos fizeram com José. Não aceitava de forma nenhuma o legado que Deus estava colocando em José de autoridade sobre eles mesmos. O legado de autoridade que estava em Esaú passou para Jacó e agora o irmão quer matar isso porque o legado agora está sobre Jacó. E agora, ao matando ele, morre o legado. Como os irmãos de José disseram, olha, lá vem um sonhador, vamos matar ele, vamos ver aonde vai acabar esse sonho. Ou seja, vamos ver aonde vai terminar esse legado dele. Mas foi Deus que deu o legado. Ninguém consegue matar. Ninguém consegue te tirar. Pode tirar a túnica. Pode tirar as coisas deste mundo. Pode tirar tudo de você das coisas desse mundo. Podem tirar todos os benefícios humanos na tua vida. Pode tirar todas as possibilidades humanas na tua vida. Mas jamais vão conseguir destruir o legado de Deus na tua vida. Aí Jacó fugiu. O irmão era perito em rastrear a caça. Então, Jacó não perde tempo, obedece o conselho da mãe e foge lá para o tio Labão, que ficava na terra bem distante. Andando de maneira que ele não deixasse rastros. Porque se o irmão pegasse o rastro dele, chegava a pegar ele. Aí ele ia correndo, certamente um anjo atrás ia apagando os rastros. Só pode ser. Porque o irmão não conseguiu, em nenhum momento, em nenhum lugar que ele procurou, por onde Jacó fugiu, uma pegada só dos pés dele. Olha, ele era um perito em caça. Então, como é que ele não conseguiu? É porque Deus fez com Jacó o que ele fez com o povo dele lá, naquele deserto. Quando o povo já estava diante do Mar Vermelho, e Faraó e seu exército vinha com gosto de sangue na boca para matar todo aquele povo. Desde a criança mais idoso, um ódio que não tinha dimissão, de raiva. Aí o que Deus faz? Deus levanta uma poeira tão grande na frente deles que atrasa a velocidade das carruagens. Atrasa, diminui a velocidade
das carruagens. O tempo suficiente para que Moisés falasse com Deus e Deus direcionasse a Moisés o que fazer, o mar se abrisse e desse tempo o povo passar. Quando o povo está chegando do outro lado, o exército de Faraó já está entrando nas águas pelo lado de lá, por onde o povo começou. E Deus esperou que ele chegasse até o meio. Quando o exército todo está já todo no meio do mar, Deus vai lá e fecha as águas. E destrói todos eles. Jacó foi correndo, correu, até chegar à noite. Cansado. Procura um lugar ali, escondido, já não tendo mais resistência física para continuar, até porque já está escuro. Pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça, como se fosse um travesseiro, se deita no chão. E o cansaço é tão grande que ele pega no sono profundo. E o que acontece quando ele pega naquele sono? Ele tem uma visão de Deus. Aparece uma escada. Da onde ele está, a palavra diz bem clara que a escada ela vinha da terra até os céus. Da terra até os céus. E subiam anjos e desciam. Subia anjos e descia por essa escada. E lá no topo da escada, lá nos céus, lá no topo, lá em cima, Jacó viu Deus falando com ele por meio do sonho. E dizendo a ele, e confirmando a ele, o legado que Deus tinha dado a ele. Então, quando ele se desperta, ele diz, esse lugar não é outro lugar a não ser casa do Senhor. E você sabia, geograficamente, exatamente aonde Jacó colocou a pedra debaixo da cabeça para dormir? Exatamente naquele lugar foi construído o templo do Senhor. É uma coisa extraordinária o agir de Deus. Mas Deus precisa corrigir. Deus passou 28 anos tratando Esaú daquele ódio. 28 anos. Mas está tanto tempo que essas pessoas se revoltam, tanto tempo que essas pessoas lutam contra mim, lutam contra você. Você diz assim, isso parece que nunca vai acabar. Isso parece que nunca vai terminar. Não se preocupe. Você está debaixo de um legado. Aqui o legado de Jesus, ele manifestou por meio do semblante dele. Olha aqui, ó. E ocorreu que, ao se cumprir os dias em que seria levado aos céus, quando chegou o momento dos dias em que ele ia chegar aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém, porque ele precisava chegar a Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que ele ia encontrar a cruz, a escada que ia levar ele aos céus, para dar vida por nós, para que nós também chegássemos também, pela graça dele, pelo amor dele, pela compaixão, a misericórdia e o perdão. Mas ele precisava fazer com que os discípulos entendessem que nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós não temos que ver aqueles que se colocam como barreira em nossas vidas, tentando nos impedir, tentando apagar, anular os nossos sonhos, os sonhos de Deus em nossa vida. Jesus precisava fazer os discípulos entender que o foco deles não era as pessoas que se levantariam contra eles, contra o destino. O nosso foco não está nas pessoas que se levantam contra o nosso destino, contra o nosso legado, de chegar à cruz do Calvário e subir pela escada chamada Jesus de Nazaré até os céus.
Nós não temos que nos preocuparmos com essas pessoas. Esse não é o nosso foco. O nosso foco está dentro de nós. Onde o Espírito revela em nós o nosso legado, o nosso destino final, mais importante do que tudo nesta vida. Porque o próprio Jesus afirmou isso. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Perdão, Pilatos. E perder a nossa alma. Aí o Espírito Santo, assim como Jesus corrigiu os discípulos, porque tudo isso aqui foi uma preparação de Jesus para chegar exatamente nesse ponto na vida dos discípulos. Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós temos uma ideia. Nem todas as ideias que nós temos, Deus vai aprovar. Se é uma ideia contra algum ser humano, seja de Deus essa pessoa ou não, pode ter certeza que Deus não vai compactuar com a tua ideia. A tua ideia vai acabar em um momento de uma grande revolução de conserto na tua vida por Deus. De uma grande resolução de conserto de Deus na tua vida. É isso que vai acontecer. Porque quando nós nos revoltamos contra as pessoas, nós que estamos sabendo que estamos caminhando para subir aos céus, então a responsabilidade é nossa de não sermos como aqueles. Nós temos que fazer ao nosso próximo o que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. Mas se ele não, mesmo assim, se ele não fizer a nós o que nós gostaríamos que ele fizesse, Jesus disse que nós temos que fazer. Por isso a correção de Jesus, a importância da correção. É tanto que depois, Jesus ele passa por aquela aldeia e vai ao encontro de outra aldeia. Jesus está dizendo para ele: olha, a lição foi dada a vocês. A correção foi feita, porque a correção foi severamente. Não foi uma conversa amigável, não. Entre Jesus e os discípulos. Não foi uma conversa amigável, não. Nem sempre Deus vai ter uma conversa amigável com você, não. Nem sempre, entenda isso, nem sempre Deus vai ter uma conversa amigável com você. Muitas vezes a conversa de Deus com você vai ser severa. Para pôr você na linha, para te corrigir, para fazer você entender que espírito de Deus você é. Que espírito você é? Qual espírito que você pertence? Não é o de Deus? Se for o de Deus, ele vai testificar com o espírito de Deus que você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, nós não amamos nem nossos inimigos. Nós não odiamos os nossos inimigos, aliás. Não odiamos eles. Embora nós não convivemos com ele, mas não odiamos. Não somos obrigados a conviver, mas também Deus não diz que nós somos obrigados a conviver, mas Deus diz que nós não devemos odiá-los. Diz que nós devemos amá-los e orar por eles. Por quê? Porque o propósito de Jesus não foi destruir a vida do ser humano. Ele veio para salvar. Olha o que ele diz aqui. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo. O objetivo de Jesus ter vindo a essa terra não foi matar ninguém, não foi destruir ninguém, não foi jogar no inferno ninguém. Entendeu? Então para com essa ideia. Errônea, inacabível, dentro do contexto da palavra de Deus. Jesus não veio destruir a vida de ninguém. Ele não quer destruir a vida de ninguém. As pessoas estão se destruindo por si próprias. É diferente, estão fazendo as suas escolhas. Deus não está interferindo nas escolhas. Jesus aqui não interferiu nas escolhas daquelas pessoas da aldeia. Ele interferiu na reação dos discípulos. Porque a responsabilidade de Jesus era em corrigir os discípulos,
porque estava preparando os discípulos exatamente para dar continuidade ao legado de que Jesus deixou na vida deles após ele subir aos céus. Então Jesus disse para eles aqui, ó, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, de todos. Ser dos seres humanos é de todos, mas sim para salvá-los. Ponto de afirmação. Ou seja, não tem argumento para encaixar, não tem ideia diferente para encaixar, para aumentar ou diminuir. Não se pode acrescentar nem diminuir nada do que está escrito aqui. Tem um ponto de afirmação. Ele afirmou isso de uma maneira severamente aos seus discípulos, que se revoltaram porque não foram aceitos pelas pessoas e queriam que deram uma ideia a Jesus, uma sugestão. Sugeriram a Jesus, ou seja, propôs uma ideia a Jesus. O Senhor quer que a gente ore do céu, desça fogo do céu e aniquile todos eles? Isso Pedro, aliás, isso Tiago e João. Que era 2 dos 3 mais íntimos de Jesus. Mais achegados a Jesus. Aí Jesus adverte eles severamente. Vocês não sabem a qual espírito vocês sois. Se você não sabe nem qual espírito você é, então como você poderá chegar a Jerusalém e a subir aquela cruz de Jesus? Não tem como. Então o bem maior, o objetivo maior do Espírito Santo é me corrigir. É corrigir a você. É levar você a entender que a tua caminhada está indo ao céu. E por o inimigo, por perceber, muitas vezes só pelo teu semblante, às vezes são pessoas que nem te conhecem, que te veem pela primeira vez, mas a demonstração do teu semblante, da firmeza da resolução de que você está indo para Jerusalém, para chegar em Jerusalém e a cruz de Jesus Cristo para você chegar aos céus, o inimigo percebe pelo teu semblante e vai levantar pessoas que nem te conhecem, vai levantar pessoas da tua família, aí você vai se curvar, porque Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, isso e aquilo, por amor de mim não é digno do meu reino. Ou o reino dos céus, ou os céus é mais importante para mim do que tudo nessa vida, ou eu nunca vou chegar lá. Aos céus onde Deus está, não. Aonde Jesus há de nos levar? Nele? Então, meus amados, igreja do Senhor Jesus, entenda a palavra. Não foque em quem é contra você, em quem se levanta contra você, em quem fala mal de você. Quem fala mal de você é porque sabe que há um desígnio de Deus na tua vida. Quando aquele homem que era um braço direito do rei falou mal de Mardoqueu para o rei, preparou uma forca para matar ele e a família todinha. Olha que pensamento, que projeto diabólico contra um ser humano e uma família inocente. Só porque todas as vezes que Mardoqueu passava por ele, Mardoqueu não se curvava. Mas no passado, quando havia um outro rei, antes do atual rei, que assinou o decreto para se matar de todos os judeus num dia só, porque era isso que Mardoqueu queria, vamos se livrar de todos eles. Porque se livrando de todos eles, eu vou me livrar desse Mardoqueu. Ele queria se livrar só de Mardoqueu, mas para se livrar só de Mardoqueu, ele tinha que também matar todos os judeus.
Mas só que lá no passado, estava escrito no livro das Crônicas, que era costume dos reis mandar um súdito ler quando o rei estava sem sono. Ou seja, quando o rei não estava sem sono, acontece com todo mundo. Às vezes você vai se deitar e está sem sono. Aí, então o rei chamava um súdito e dizia, traga o livro aí das Crônicas. Lê uma história aí para mim do que aconteceu aqui no passado, nos outros reis. E aí o súdito abre o livro das Crônicas e lá está escrito que Mardoqueu soube de um plano arquitetado por soldados inimigos, embora fossem soldados que estivessem ali guardando o palácio, um plano de matar o rei. Não ele, mas o rei anterior. E Mardoqueu, passando por ali, ficou sabendo e avisou o rei, e aí o rei não foi morto. Aí o atual rei vai... Isso já vai amanhecer no dia, já isso passou a noite toda acordada. Amanheceu o dia, o rei vai e pergunta ao súdito que estava ali, que leu aquela crônica, aquele relato, me diz uma coisa, que benefício esse homem recebeu do rei naquela época? Por ele ter feito esse grande benefício. Aí o servo, o súdito lá, o servo, que sabia, disse, não, nada foi feito por ele. Ele não recebeu recompensa nenhuma. Quem está lá embaixo no palácio? Aí quem vem entrando no palácio? Mardoqueu. Um inimigo... Aliás, Mardoqueu não, perdão. O braço direito do rei, o braço direito do rei, que queria matar Mardoqueu, que planejou tudo, que fez o rei assinar o decreto, aquele capitão, enfim, aquela pessoa importante para o rei. Tinha acesso ao palácio e tudo ao rei. O rei estimava ele e tudo. Ele perguntou, quem está lá embaixo? Tá, fulano de tal está lá embaixo. Súdito disse. Exatamente quem queria matar Mardoqueu. Está lá embaixo. Quem planejou, já tinha construído a forca e tudo. Estava tudo planejado. O inimigo planejou tudo nos seus mínimos detalhes. Só esqueceu de combinar com Deus. Não se preocupe. O inimigo pode projetar, combinar tudo contra a tua vida. Mas se ele não combinou com Deus, se Deus não aprovou, não vai acontecer. De maneira nenhuma. Porque a mão do Todo-Poderoso te guardará pelo legado que Deus colocou na tua vida. Aí chamou ele, perguntou para ele, é porque agora eu não me lembro o nome dele, perguntou para ele, e aí me diz uma coisa, o que o rei deve fazer quando ele quer recompensar alguém por algum benefício que ele tenha feito ao rei? Aí aquele cidadão, pensando que era para ele, disse, rei, eu fosse o senhor, pegava o teu principal cavalo, colocava as tuas roupas de rei sobre ele, a coroa sobre ele, e mandava alguém, algum soldado, passear com esse homem por todas as ruas da cidade e dizer, eis aqui o que se deve fazer ao homem a quem o rei se agradou e quis recompensar. Aí o rei, naquela mesma hora, disse para aquele homem, você conhece Mardoqueu? Sim. Mardoqueu, se conhece? Conheço. Pois vai lá e faça tudo que você disse que eu deveria fazer, você vai fazer com esse homem, com quem ele queria matar. Ele agora vai ter que apresentar toda na cidade com vestes reais de rei, coroa de rei, veste de rei,
montado no cavalo do rei e ele puxando ainda. A pé, puxando, guiando o cavalo pelas ruas e gritando. E no final da conta, quando o rei, sobre todo aquele plano diabólico, mandou foi matar aquele cidadão e toda a família dele, no lugar de Mardoqueu, e de sua família e de todos os judeus. Então Deus age assim. Jesus está corrigindo os seus discípulos. Não, eu não escolhi vocês para fazer. Ora, eu que tenho o poder, tenho a autoridade de dar a vida e tirar a vida de quem quer que seja. Não vim para matar nenhum deles. Eu vim foi para salvá-los e vocês estão querendo matá-los. Vocês estão querendo destruí-los porque eles não estão querendo abrir a porta das casas dele para vocês pousar uma noite. E se não dá para pousar aqui nessa aldeia, vamos atrás de outra. Se esses são contra nós, lá na frente vai ter alguém que vai ser a favor. Então vamos continuar a nossa jornada. O que não pode parar é a nossa jornada. O que não pode parar é o nosso desígnio, é a nossa vocação diante de Deus. De nossa jornada na fé de alcançar, chegar a Jerusalém, chegar à cruz, conhecer Jesus e por ele chegar aos céus. Isso que Jesus estava passando para os seus discípulos. Mas primeiro corrigiu severamente. Não concordou com a ideia deles, não aceitou a ideia deles, corrigiu severamente, porque é assim que Jesus fez. Quando precisava corrigir com amor, com carinho, ele corrigia. Mas quando precisava corrigir severamente, ele usava de correção severamente. Quando ele chegou no templo, numa ocasião em que ele pegou um chicote e começou a chicotear. Ali quem estava ali, ele chutava as mesas no templo com chicote. Como é que Jesus faz isso? Ele estava corrigindo severamente o que estava errado. Não faça da casa de meu pai um covil de ladrões. E haja chicotada para tudo que é lado. E ficava correndo, mesa virando, objeto que estava em cima da mesa, tudo caindo pelo chão, alvoroço de tudo que é lado e chicotada de tudo que é lado. Porque Jesus sabe agir de acordo com a ocasião. Ele só não veio para matar ninguém. Ele não veio para destruir a vida de ninguém. Ele veio para salvar. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua família. E ao você estar nessa caminhada, nesse caminho com ele, não focalize nas pessoas que se levantam contra você. Não dê importância ao que falam de você. Aqueles que tentam impedir você chegar ao legado, à tua jornada final, que é ao reino dos céus, por meio de Jesus Cristo, que você só vai conseguir por meio de Jesus Cristo. E para isso você precisa pôr em prática esse ensinamento dele, essa correção que ele está aqui dando como exemplo, por meio do apóstolo Lucas, trazendo essa narrativa aqui. E louvado seja Deus por essa palavra. Então vamos orar. Que o Senhor venha te conceder aí uma quinta-feira grandiosa debaixo da graça dele, véspera de um feriado. Louvamos a Deus pela tua vida, ter nos acompanhado, a todos que em algum momento vai ter acesso a essa plataforma, vai ouvir essa palavra. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que o Espírito Santo tem algo a tratar com você por meio dessa palavra. E ele vai te dar esse discernimento para a glória do nome dele, por amor que ele tem à tua vida. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No nome de Jesus, rendemos graça mais uma vez a Ti, Pai, por essa imensa oportunidade, graciosa oportunidade, de podermos aqui junto a Ti, por intermédio do Teu Espírito Santo, a quem o Senhor nos outorgou, ouvir esta palavra
esse ensinamento e pedimos, Espírito Santo, coloca dentro de nós esta palavra no mais íntimo do nosso ser, que nós possamos aplicar em nossas vidas e entender que nem todas as ideias que nós temos o Senhor está de acordo e que muitas vezes o Senhor nos corrige severamente porque nos ama e não quer que nós saiamos do foco da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Pai, peço em nome de Jesus, direciona o passo de cada um, a vida de cada um desses teus filhos, das tuas filhas, o lar, a família. Em nome de Jesus, meu Pai, vai dando entendimento, vai dando força, porque a tua graça nos dá força. Assim como a tua graça dava força ao apóstolo Paulo para suportar as adversidades, nos conceda, meu Deus, a tua graça para suportar a todas as adversidades, a suportar as críticas, a suportar as palavras contrárias, as rejeições. Não importa, Pai. Nós sabemos que o importante para nós é que a nossa alma ela precisa de salvação. E o único meio de alcançar essa salvação é por meio do sacrifício do teu Filho naquela cruz do Calvário e a ressurreição dele. Confirma isso em nossos corações. Faz nós entendermos a que espírito nós somos, pertencemos e está em nós, para prosseguirmos fielmente diante do Senhor. Livra agora, Pai, esse lar, essa casa, essa família, esses teus filhos, essas tuas filhas, de todo o mal que há nesse mundo. Em nome de Jesus, põe as tuas mãos sobre os nossos filhos. Meu Deus, põe as tuas mãos e a tua presença aonde nossos filhos puseram as plantas dos pés dele. Que o Senhor esteja junto com eles, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Seja amarrado toda a artimanha do inimigo. No nome de Jesus. Guarda-nos desses dados inflamados malignos, dessas setas que assolam o meio-dia, dessas ordens de morte determinadas por Satanás, desses demônios que ele solta, que se rasteja em busca de suas presas. Cerca-nos com a cerca de proteção. Nós, nossa casa, nossos filhos, contra todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Cobre-nos com a tua glória, com o teu poder. E seja repreendido toda força contrária, em nome de Jesus. Seja repreendido toda a hoste espiritual da maldade, todo principado, toda potestade, todo espírito das trevas desse século. Esteja repreendido em nome de Jesus todos os planos deles, arquitetados nas escuridões e nas trevas, contra as nossas vidas, contra a vida da tua igreja, dos teus servos, dos teus escolhidos, das tuas filhas, dos teus filhos e filhos dos teus filhos. Guarda, Pai, protege os que são teus. No nome de Jesus e salva, Pai. Salva essa nação, salva esse país. Salva, meu Deus, onde estiver um filho teu na face dessa terra, que a tua graça esteja sobre ele, sustentando, dando força e concedendo a ele sabedoria e entendimento do propósito maior na vida deles, por meio do teu legado, que foi designado a cada um deles, no nome de Jesus, Pai. Abençoa. Jerusalém, Israel, prospera. Destrói todos aqueles inimigos que têm levantado contra Jerusalém e Israel, envergonhando cada um deles. Dá vitória ao teu povo. Dá vitória aos teus filhos no dia de hoje. Dai-nos vitória, Pai, para a glória do teu nome, porque somos dependentes de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado, é uma grande alegria e satisfação poder trazer aqui esta palavra de Deus para a tua vida. Somos gratos ao Espírito Santo por ter nos agraciado com essa palavra, com essa oração. Fica na paz,
em Cristo Jesus. E até a próxima oportunidade, até o próximo Café com Deus, ou então a madrugada com Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja contigo e o Deus de Jacó te proteja. Amém.